Novela Verratti, mais um capítulo. Brenner, chega ou não chega? Andrés Gomes, novidades sobre o atacante. E claro, os relacionados para o jogo da estreia do Vasco no Campeonato Carioca. Tudo isso e um pouquinho mais no nosso canal Meu Vascão. Vem com a gente. Fala família, eu sou Cadu Costa e esse é o canal O Meu Vascão, um canal exclusivo de notícias que você também pode acompanhar no nosso site omeuvascão.com.br. Antes da gente começar o nosso giro de notícias, eu vou pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho para receberem as notificações. Então, sem mais delongas, vamos direto aos assuntos. Primeiro, Verratti. Sim, essa novela continua. Verratti tinha uma reunião nesta última quarta-feira, aliás, o seu staff tinha uma reunião nesta última quarta-feira com a diretoria do Vasco, onde seria apresentada a proposta do Cerro Porteño. Segundo a informação que nós apuramos, o Verratti não tem interesse em deixar o Vasco, mas também não quer fechar os olhos para uma proposta única de 3 anos de contrato para um jogador de 37 anos. Segundo as últimas informações, ele gostou da oferta e ela será levada aos dirigentes do Vasco, leia-se Pedrinho e Admar Lopes. Que ele realmente queira sair é algo que é improvável, porém, como nós já apuramos, ele tem essa proposta em mãos e leva a diretoria do Vasco pela primeira vez. O Vasco não sabia de nada, o Vasco não tinha conhecimento de nada. Todo esse trâmite foi tratado com o staff de Verratti e assim que chegou a proposta completa para ele, ele agora leva ela para o Vasco. Eles tinham uma reunião nesta última quarta-feira, mas parece que as coisas ainda vão andar até a sexta-feira. Então essa novela ainda tem muitos capítulos. Na minha opinião, Verratti merecia ficar. Eu acho que ele é um atacante que ainda pode agregar muito ao time e isso seria muito importante nesta temporada, visto como a gente viu na semifinal da Copa do Brasil, quando ele entrou e fez o gol da vitória contra o Fluminense. O assunto agora é Brenner, o atacante da Udinese que estava emprestado ao Cincinnati dos Estados Unidos e que pode chegar na Colina. Pois bem, chegou uma informação recente de que ele poderia vir apenas se o Verratti saísse para poder abrir espaço na folha salarial. Isto não é verdade. Tanto um pode ficar quanto o outro pode chegar. E isso é uma informação que eu apurei. Agora, a questão é outra. Segundo o meu colega Joel Silva, do Jogada 10 e do canal Colina em Foco, ele tem o valor negociado que o Vasco ofereceu foi de 4,2 milhões de euros. E isso quer dizer que a Udinese apenas precisa decidir como ela quer receber isso. Pois bem, aparentemente, o staff do jogador diz que a Udinese já aceitou esses valores, mas que apenas discute como seria essa forma de pagamento. Se seria parcelado, se seria à vista, como ela quer isso. E tudo indica que essa situação vai ser resolvida até sexta-feira. Sim, a última informação da colega também, Raíza Simplício, a jornalista Raíza Simplício, trouxe a informação de que isto depende apenas dos italianos e que esta resposta será dada até sexta-feira. Repetindo, isso não impede o Verratti de ficar. O que impede, na verdade, é apenas o desejo do jogador. O Brenner quer vir, o Verratti quer ficar, então tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo. Eu, particularmente, adoraria que o Verratti ficasse, como eu já disse, e adoraria que o Brenner chegasse. Uma outra notícia de mercado que chegou agorinha do canal parceiro Atenção Vascaínos é sobre o Andrés Gomes. Segundo a galera lá, o Vasco encaminhou a permanência em definitivo do colombiano. Sim, o Vasco vai adquirir 70% dos direitos econômicos do jogador junto ao Rennes da França. Vale lembrar que na última janela o Andrés Gomes foi uma das maiores surpresas. Aliás, eu diria que ele foi o melhor
jogador desta janela que o Vasco fez em meio do ano. Ele foi decisivo em algumas jogadas, com várias assistências, com pelo menos uns gols importantes, como foi contra o Internacional, e ele jogou muito nas semifinais e na final. O título não veio, mas isso não foi culpa dele. O Andrés Gomes é um ativo muito importante que o Vasco tem agora e é necessário mantê-lo. O Vasco precisa desse jogador e é o jogador perfeito para o esquema do Fernando Diniz. E por fim, gente, nós temos agora os relacionados. Sim, para o Vasco, para quem não se lembra, estreia hoje, nesta quinta-feira, contra o Campeonato Carioca, contra o Maricá. E é uma partida que marca o início da temporada. E por conta disso, muita gente esperava que o Vasco viria com um time alternativo. Pois bem, olha, para a nossa surpresa, não é isso que deve acontecer. Fernando Diniz pretende escalar força máxima no primeiro jogo da temporada, até porque ele quer treinar o time para o Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Campeonato Brasileiro começa mais cedo este ano por causa da Copa do Mundo. Então ele quer já montar o time que deve estrear contra o Mirassol. E a lista de relacionados que saiu envolve quase todo mundo. Tem Léo Jardim, tem Fusato, tem Hugo Moura, tem Barros, tem Coutinho, tem Estrela, tem Garré, tem Piton, tem Paulo Henrique, tem Puma, tem Verratti, tem Ryan, tem Andrés Gomes, tem quase todo mundo que você conhece. Só quem não está é o Matheus França, o GB, esses por questões físicas, e os que serão negociados, que estão nesta lista: Lincoln, Sforza, Paulinho, lateral, o outro Paulinho já foi para o Internacional, e o Leandrinho, que também pediu para ser negociado. Estes são jogadores que não vão para a partida e provavelmente podemos dizer que ele já não tem mais uma vida útil no Vasco, tirando, é claro, o Matheus França e GB. Matheus França eu não sei, acredito que ele não deva ficar muito nessa temporada, ele deve ser devolvido no final do ano, a não ser que aconteça alguma coisa extraordinária e ele comece a jogar como o Ronaldinho Gaúcho, o que eu duvido muito. Mas o GB, ele apenas está sentindo uma lesão, e uma lesão simples de esforço e tal, ele acabou de voltar, ainda está lembrando que ele tinha uma lesão no ano passado, então ele está apenas sendo preparado de uma forma, até porque ele vai ser um ativo muito importante, ele vai ser um jogador muito importante, ainda mais com essa possibilidade de saída do Verratti. Provavelmente veremos o GB sendo muito acionado. Então ele apenas está sendo poupado. Os outros não. Os outros, como eu disse, Lincoln, Sforza, Paulinho e Leandrinho, esses sim devem deixar o Vasco, que já procura proposta para que eles deixem a colina. Lembrando que o Vasco estreia hoje no Campeonato Carioca contra o Maricá às 9h30, com transmissão exclusiva do GE TV, do Sport TV e do Premier. Então, apenas nessas plataformas você vai conseguir assistir o jogo do nosso Vascão. É isso, pessoal. Esse foi o nosso boletim de notícias de hoje. Logo, logo voltamos com mais informações. Por isso, eu peço para vocês, mais uma vez, deixarem o seu like, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho para receberem as notificações e, é claro, todas essas notícias, tudo isso que a gente falou, está lá no nosso site, o meuvascão.com.br. Conto muito com vocês. Saudações vascaínos.